Choque séptico não é um tipo de choque. Pois é, nós vamos entender isso nesta aula de choque e seus subtipos. E vocês vão perceber que falar que choque séptico é um tipo de choque está errado. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar essa aula aqui que está muito boa. Olha só, gente, primeira coisa, o que é o choque? Nós temos que entender, tem muitos profissionais formados já que não sabem definir o que é o choque. A gente fala, o que é choque? Aí o profissional fala, choque é quando o coração... Não, você está falando um tipo de choque. O que é o choque? Choque, gente, é quando existe um desequilíbrio entre a perfusão e as necessidades corporais, ou seja, os órgãos e tecidos não estão sendo perfundidos corretamente. E isso vai fazer com que a célula morra, porque se os órgãos e tecidos não estão sendo bem perfundidos, não está chegando nesses órgãos e tecidos sangue oxigenado com nutrientes para manter esses órgãos e tecidos vivos. Então essas células vão morrer, estes órgãos vão morrer, olha lá, estado de perfusão tecidual inadequada, que gera suprimento suficiente de oxigênio e nutrientes aos tecidos e impede a remoção dos produtos e excreção celular. Então, já sabemos o que é choque. É a primeira coisa que a gente precisa saber. O que é o choque? Já definimos o que é o choque. Quais são os tipos de choque? Prestem atenção aqui, meus amores. Existem 4 tipos de choque apenas. Todos os outros são subtipos de alguns ou de algum desse que já existe. Vamos lá. Quais são os tipos de choque? Nós temos choque hipovolêmico, choque distributivo, choque cardiogênico e choque obstrutivo. Vocês ouviram falar choque séptico? Choque anafilático? Não, porque nós só temos 4: hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e obstrutivo. O que pode causar o choque hipovolêmico? Que nós já vamos ver: perda de plasma, desidratação, trauma e hemorragia. O que pode causar o choque distributivo? O choque anafilático, o choque neurogênico e o choque séptico. Ou seja, choque anafilático, choque neurogênico e choque séptico são subtipos do choque distributivo. E é muito comum quando a gente chega para o profissional e pergunta quais são os tipos de choque, ele fala, choque hipovolêmico, tem alguns até que falam choque hemorrágico. Não, hemorragia, o choque hemorrágico, ele é um subtipo do choque hipovolêmico. Aí o profissional fala, choque hemorrágico, choque séptico, choque anafilático, você só falou subtipos até agora, você não falou tipos. Então, isso daqui a gente precisa corrigir para o nosso dia a dia, como estudante da área da saúde e como profissional da saúde já. Hipovolêmico, distributivo, choque cardiogênico e choque obstrutivo. O que pode causar o choque cardiogênico? A falência da bomba cardíaca. E o obstrutivo, principalmente, não somente, mas principalmente, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e tromboembolismo pulmonar maciço. Vamos falar do choque hipovolêmico. E aí nós vamos sempre associar a definição lá de choque, tá? Vocês lembram? É caracterizado pelo desequilíbrio entre a perfusão e as necessidades celulares. Então vamos lá. Choque hipovolêmico, um bem conhecido, perda de volume plasmático. O que acontece aqui? O paciente ele não tem a perda sanguínea visível, só que por causa da destruição ali, por exemplo, dos vasos sanguíneos, ou aumento da permeabilidade capilar, ele perde o plasma, o líquido sanguíneo para fora do vaso. Esse líquido vai para fora do vaso. Se eu tenho um líquido fora do vaso, vai diminuir o volume circulante. Se eu tenho uma diminuição no volume circulante, eu tenho uma queda da pressão. Se eu tenho uma queda da pressão, o que vai acontecer? Desequilíbrio entre a perfusão e as necessidades celulares. Porque eu preciso ter uma boa perfusão para garantir, uma boa pressão, desculpa, para garantir a perfusão desses órgãos. Se a pressão está baixa, essa perfusão não vai estar boa. Então, olha lá,
Além, na distensão intestinal, né? Na obstrução intestinal, a gente pode ter essa hipovolemia por perda de volume plasmático. Por quê? Porque quando a gente tem uma obstrução intestinal, vai causar ali uma distensão intestinal, que vai bloquear o fluxo venoso, e isso vai aumentar a pressão do capilar, empurrando este plasma para fora dos vasos. Vai diminuir o líquido circulante, vai diminuir a pressão. Nas queimaduras, além da perda do plasma, que acontece nas queimaduras, ocorre aumento da viscosidade sanguínea, dificultando ainda mais a perfusão tecidual. Estamos falando de choque. Mas nós também temos o choque hipovolêmico por desidratação. Sudorese excessiva, não estou desidratando. Se eu não repor esse líquido que eu estou perdendo, esses eletrólitos que eu estou perdendo, eu também, principalmente por causa do líquido perdendo, eu também posso entrar no choque. Pressão vai cair. Se a pressão cair, não vai ter uma boa perfusão para os órgãos e tecidos. Choque. Diarreia intensa. É por isso que muita criança morre com diarreia. Porque diarreia intensa causa choque. Por que a diarreia intensa causa choque? Porque quando a gente está com diarreia, basicamente não está saindo alimento, está saindo líquido. Sai alimento também, mas sai muito líquido, porque está tão alta ali a motilidade gastrointestinal, aquela irritação, aquela infecção, que faz aí o aumento dessa motilidade gastrointestinal, que não dá tempo da água ser absorvida, então ela sai junto com as fezes. Você está perdendo água, hipovolemia por desidratação. Vômitos graves, pelo mesmo motivo, estamos ali eliminando líquido, água, e ingesta inadequada de líquidos e eletrólitos. Tudo isso daqui vai fazer o quê? Com que a quantidade de líquido circulante lá nos nossos vasos diminua. Se esta quantidade de líquido diminui, a gente vai ter uma queda da pressão. Se a gente tem uma queda da pressão, né, de toda ali pré-carga, pós-carga, etc., nós vamos ter um choque. Por quê? Porque não vai estar tendo ali um bom equilíbrio entre a perfusão e as necessidades celulares. Além do hipovolêmico, em relação ainda ao hipovolêmico, nós temos o choque hipovolêmico por trauma, tá? É aquele, gente, que às vezes a gente não vê a hemorragia, tá? Mas lá dentro tem alguma lesão grave em um capilar que está fazendo a pessoa perder plasma lá dentro internamente, tá? E ainda tem a hemorragia ali interna que pode ocasionar diminuição de pressão de enchimento cardíaco e, portanto, vai causar ali uma perfusão tecidual inadequada. Aqui é diferente daqui, porque aqui a gente está vendo, tá? Aqui não, basicamente isso, tá? Porque aqui também, se a gente souber que tem uma hemorragia já oculta, a gente já pode classificar como hemorrágico. Mas se a gente ainda não está vendo, a gente classifica como por trauma. O que a gente tem que entender basicamente daqui? Aqui, gente, teve um trauma tecidual, está tendo uma lesão no endotélio, ali no vaso, e esse vaso está deixando sair por ele plasma. Aqui nós já vamos ver sangue, tá? em todos os seus componentes, perfeito? É mais essa diferença entre aqui e aqui. Quando a gente fala por hemorragia, choque hipovolêmico por hemorragia, pode ser por trauma, sangramento transcirúrgico e perdas agudas gastrointestinais, urinárias, etc. Então, trauma, o paciente teve um trauma, teve uma amputação de um membro, tá lá tendo aquela hemorragia, não tá saindo só o plasma, porque o plasma tá saindo lá dentro porque teve uma lesão no capilar, aqui tá saindo todo o sangue, tá? Tá saindo todo o sangue, todos os seus componentes, e tá fazendo o paciente perder volume, né? Esse choque aqui é muito grave, tem que ser corrigido assim muito rápido. Sangramento transcirúrgico, a gente sabe por quê, mas olha só, sangue nas fezes, hemorragia, né? Na urina também. Tem mulheres que elas vão, né? Elas acabam evoluindo para choque hemorrágico por sangramento vaginal, né? É comum quando, por exemplo, tem uma desregulação ali da menstruação da mulher. E ocultas também, que pode ser perda crônica pelo trato gastrointestinal ou urinário, ruptura de aneurismas, trauma ou ruptura de órgãos internos. Aqui é diferente daqui.
Aqui foi um vaso que se rompeu por causa daquele trauma. Aqui nós estamos vendo já o vaso rompido, né? Ruptura de aneurismas, né? E saindo uma grande quantidade de sangue e todos os seus componentes internamente. Perfeito? Lembrando, gente, que lá no link da descrição do vídeo, na descrição do vídeo tem um link, se vocês quiserem adquirir cursos com qualidade e preços acessíveis, tá? É para profissional da enfermagem formado já, mas também é para alunos de enfermagem. Nesses cursos vocês vão receber certificados, todos válidos no Brasil, inclusive como atividade complementar. Todos os cursos são feitos de videoaulas. Você me assiste dando aula para você. Você tem 1 ano de acesso e você recebe o material complementar em PDF. O link está na descrição do vídeo. Não percam essa oportunidade. Tem cursos a partir de R$19 com muita qualidade. Vamos continuar. Choque distributivo. Aqui vai entrar o bendito subtipo anafilático, subtipo neurogênico e subtipo séptico. Vamos entender isso daqui. O que é o choque distributivo, gente? O nome já fala. Algum distúrbio está afetando a distribuição do volume sanguíneo. Caracteriza-se por inadequado fornecimento e extração de O2 na presença de vasodilatação. O que está causando essa má distribuição no volume sanguíneo? Porque aqui também tinha uma má distribuição do volume sanguíneo, mas é porque a gente estava perdendo líquido, né? Aqui é por causa de uma vasodilatação severa. Por isso que a gente chama choque distributivo. A distribuição deste sangue, deste volume sanguíneo está comprometida por causa de uma vasodilatação severa. E aí a gente tem o choque anafilático, o choque neurogênico e o choque séptico sendo subtipos do choque distributivo. Vamos ver cada um separadamente aqui. Anafilático, o que acontece? É a alergia, né? Só que é alergia muito grave. A pessoa teve contato ali com alguma substância, produziu ali um antígeno, né? Ela, na verdade, ela teve contato com o antígeno, ela ficou sensibilizada ali com esse antígeno. Quando ela tem, de novo, um contato com aquele produto, né? Com aquele medicamento, com aquele pó, com aquele pelo, ela vai desenvolver, então, uma reação anafilática grave. Porque o contato prévio com o antígeno ocorre grande produção de IgE que se liga à membrana dos mastócitos e dos basófilos. Isso aqui a gente aprende lá em fisiologia, né? Quando a gente vai ter contato novamente com aquilo que fez a gente desenvolver essa sensibilidade, nós vamos ter a reação de hipersensibilidade tipo 1. Olha só, no próximo contato com o antígeno, ocorre degranulação e liberação de histamina e substância de reação lenta da anafilaxia, que é a mistura de leucotrienos tóxicos. Isso porque a gente teve contato antes e a gente meio que produziu uma resposta àquilo ali. É por isso que tem pessoas que chegam e falam: nossa, eu tive uma reação alérgica de pirona, eu sempre tomo a minha vida inteira. Pode acontecer, gente. Pode acontecer de hoje eu não ter reação alérgica de pirona, ou qualquer outro medicamento, ou qualquer outra comida, e amanhã eu desenvolver. Vai estar isso daqui mais ou menos envolvido nesse processo, tá? Mas essa fisiologia é um tema para outro vídeo, só para vocês entenderem. Essa reação de hipersensibilidade tipo 1, ela vai causar o quê? Uma intensa vasodilatação. Se eu tenho uma intensa vasodilatação, o que vai acontecer? A pressão vai cair. Olha só como a gente está falando sempre da pressão caindo, né? Perda de volume e pressão caindo. Aqui também, a pressão caiu. Se a pressão caiu, os órgãos já não estão sendo perfundidos corretamente. Nós está ocorrendo ali um comprometimento entre perfusão dos órgãos e troca de oxigênio e nutrientes, né? Além disso, existe uma perda, tá, da permeabilidade vascular. O que é isso? O órgão, o vaso, ele tem um controle ali. Ele deixa sair, entrar as coisas necessárias, precisa de uma pressão necessária para que entre líquido, saia líquido e por aí vai. Aqui, como ele vai perder essa permeabilidade,
mais líquido vai sair do vaso, a pressão vai cair mais ainda. Perfeito? Então vimos aqui choque anafilático. Neurogênico, gente, é uma perda súbita do tônus simpático que pode ocorrer por uma lesão da medula espinhal acima da torácica 6, a T6, a anestesia raquidiana ou traumas neurológicos. E aí, olha o que vai acontecer aqui, ó. Perdeu esse tônus simpático, por causa da perda desse tônus simpático, ocorre uma vasodilatação arterial e venosa. Se eu tenho essa dilatação arterial e venosa aumentada, o que vai acontecer? Pressão vai cair. Não vai cair? Se a pressão vai cair, a perfusão está boa? Não está boa. Por causa desta vasodilatação arterial e venosa, ocorre uma queda intensa do retorno venoso. Olha só. Por quê? Se eu estou com um vaso muito dilatado, o sangue também não vai voltar para o coração. Arterial, ele não vai ser distribuído corretamente. O venoso, ele não vai voltar. Nós vamos ter uma diminuição da pré-carga. Se eu tenho uma diminuição da pré-carga, eu vou ter uma diminuição do débito cardíaco. Se eu tenho uma diminuição do débito cardíaco associada a tudo isso daqui, a hipotensão ela fica mais concentrada, ela fica maior, este quadro de hipotensão. Já começou aqui e foi piorando com o passar do quadro aqui deste choque neurogênico. Olha só, até agora nós falamos choque anafilático, que é um subtipo do distributivo. Nós falamos do neurogênico, que é um subtipo do distributivo. Percebem que todos estão ali com a presença de vasodilatação? Por isso que eles são subtipos do distributivo. Mas vamos ver agora o séptico. O choque séptico, gente, o que acontece no choque séptico? A pessoa tem uma infecção, tá? O paciente está com uma infecção e o organismo... Tem pessoas que falam assim, choque séptico é infecção generalizada. Não, não é. Não é como se a infecção saiu do pulmão e foi para o rim, do rim foi para a cabeça. Não, não é. É porque o organismo, tentando combater aquela infecção, fica desesperado, sabe, o ansioso? Meu Deus do céu, eu tenho que matar essa bactéria agora, eu tenho que combater agora essa infecção, senão eu vou morrer. Aí o que ele faz? Ele causa uma resposta inflamatória sistêmica desregulada, levando a uma hipotensão. Quando isso ocorre, nós estamos falando ainda de uma sepse. Teve uma sepse, caiu a pressão, nós vamos fazer soro, volume, Ringer, soro. Essa pressão voltou, teve uma resposta boa com este volume, nós mantemos ali uma sepse. Só que se nós não tivermos uma boa resposta nesta pressão que caiu com a administração de volume e a gente precisar entrar com uma noradrenalina, por exemplo, uma dobutamina, né? Nós estamos falando, então, do choque séptico. Perfeito. E olha só, por que isso ocorre? Quando a bactéria e o fungos entra lá na corrente sanguínea, ou causa uma infecção grave, o sistema imune vai fazer isso daqui. Vai fazer isso daqui, desculpa, só que ele está fazendo de uma resposta muito desregulada. Ele quer matar essa bactéria. Aí ele vai liberar citocinas inflamatórias, óxido nítrico, que é extremamente vasodilatador, prostaglandinas, radicais livres, endotoxinas, tá? Principalmente se for no caso de gram-negativas. E tudo isso daqui, tudo isso vai causar uma vasodilatação sistêmica intensa e disfunção endotelial. Trouxe aqui para vocês entenderem. O que vai causar uma vasodilatação intensa? A principal causa, aqueles mediadores inflamatórios em excesso vão fazer as artérias se dilatarem. Quando os vasos dilatam, a resistência vascular sistêmica despenca. Se a gente tem uma resistência vascular sistêmica despencada, a pressão cai, porque a gente precisa dessa resistência para ter uma boa pressão. Coloca ali, por exemplo, na mangueira, tá saindo água na mangueira, você coloca o dedo ali, cria uma pressão, essa água vai mais longe. Você tira essa pressão, você tira essa resistência, a água não vai longe. A mesma coisa aqui, tá? Tem uma resistência vascular diminuída, a
ocorre então uma hipotensão. Só que não termina aqui, por isso que o choque séptico é grave, por isso que tem que dar um antibiótico e ali em 1 hora, mas isso é protocolo de sepsis que a gente vai falar em outro vídeo. Continuou, nós vamos ter um aumento da permeabilidade capilar, porque a inflamação faz com que os vasos fiquem mais permeáveis. O plasma vai extravasar para fora deste vaso. Olha o plasma. Se o plasma vaza, né, sai para fora do vaso, nós vamos ter menos volume no vaso. Se a gente tem menos volume, a gente vai ter uma queda da pré-carga, que vai diminuir o débito cardíaco e vai causar hipotensão também. É um ciclo que não vai acabar mais se não for corrigido. Mas a gente ainda tem uma depressão do miocárdio, porque a sepse libera mediadores que deprimem o músculo cardíaco, o miocárdio. Se o miocárdio está deprimido, o ventrículo vai contrair com uma menor força. Isso vai fazer com que o débito cardíaco diminui. Se o débito cardíaco diminui, a pressão cai também. Hipotensão. Gente, choque séptico é gravíssimo, tá bom? É gravíssimo, por isso que tem que ser tratado. Vamos falar agora do último, que é o choque obstrutivo. O último nada, o penúltimo. É o choque obstrutivo. É porque nós falamos do o choque séptico, é o último subtipo do distributivo. Então, nós já vimos o hipovolêmico, nós já vimos o distributivos e os seus subtipos, e agora nós vamos ver o choque obstrutivo. Fácil esse, né, gente? Por quê? O nome já diz, obstrução. Choque obstrutivo, tá? Alguma coisa está obstruindo a passagem do sangue. Eu vou falar assim para vocês entenderem de uma forma melhor. O vaso está sendo comprimido, por exemplo. Se o vaso está sendo comprimido, nós não temos ali a passagem do sangue. Se nós não temos a passagem do sangue, o que vai acontecer? Nós não vamos ter, por exemplo, a perfusão tecidual adequada dos órgãos e tecidos. Choque, a pressão vai cair também, tá? Então, olha só, a diminuição do débito cardíaco sem envolvimento de doença cardíaca primária. Porque se nós estamos falando que está tendo um choque por causa de um problema cardíaco, nós não estamos falando do choque obstrutivo, nós vamos estar falando do choque cardiogênico. Então, aqui não tem uma doença cardíaca primária, tá? Ocasionada por compressão ou obstrução do coração ou grandes vasos. Aí eu trouxe aqui exemplo, ó. Tamponamento cardíaco. Olha o que vai acontecer. O coração tá bom, ele não tem problema nenhum aqui, ó. O coração tá perfeito, perfeito. Só que ali no pericárdio, né, ocorreu um acúmulo de líquido. Este acúmulo de líquido faz ali com que o coração não consiga contrair e relaxar corretamente, tá? E isso vai impedir o enchimento do ventrículo, vai também prejudicar a sístole, vai ocorrer uma queda do débito cardíaco e olha só, hipotensão, choque, tá? Não tem uma boa perfusão adequada. O pneumotórax hipertensivo, olha só, entrou ar lá no espaço pleural. Este ar, por causa da pressão, vai fazer o pulmão colapsar e vai empurrar todas as estruturas para lá. Empurrando todas essas estruturas para lá, vai acontecer o quê? Uma compressão de órgãos e tecidos que estão aqui, inclusive as veias cavas. As veias cavas são importantes para a gente? Sim, né? A inferior traz o sangue lá retornando do abdômen, da pelvis, dos membros inferiores, e a superior do tórax, da cabeça, dos braços, elas vão estar comprimidas. Se elas estão comprimidas, este sangue está voltando para o coração, nós temos uma redução do retorno venoso, o débito cardíaco vai cair. Se o débito cardíaco cair, pressão cai. Se a pressão cai, o que nós vamos ter? Um choque, porque a perfusão está inadequada. E nós temos também um tromboembolismo pulmonar maciço, né? Um êmbolo obstrui ali uma artéria pulmonar principal, né? Então imagina só, nós temos um trombo que acabou, né, entrando bem aqui, numa artéria bem importante,
tá? Do pulmão e ele obstrui a passagem do sangue, tá? E aí o que acontece? Vai ter um aumento súbito da pressão na circulação pulmonar, uma sobrecarga do ventrículo direito, redução do débito cardíaco, porque se eu tenho um aumento da pressão no lado direito do coração, este sangue não vai voltar do corpo corretamente. Se eu não tenho esse sangue voltando do corpo corretamente, diminuição do débito cardíaco. Se eu tenho débito cardíaco diminuído, hipotensão. Perfeito. Então aqui nós falamos do choque obstrutivo. Choque séptico, nós vamos ter o choque cardiogênico. Inclusive, gente, se vocês quiserem que eu disponibilize essa aula para vocês via PDF, vocês me falam aí, deixem nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem essa aula. Eu vou arrumar uma maneira aí de disponibilizar essa aula para vocês, tá? Choque cardiogênico vai ser o coração com problema, diferente lá do obstrutivo, tá? Lá no obstrutivo, alguma coisa faz com que o débito cardíaco diminua, mas não são patologias cardíacas. Aqui são, tá? Ocasionado pelo comprometimento da função cardíaca. Esse é um dos choques mais fáceis. Pode acontecer disfunção sistólica, sístole, diastólica, diástole, ou ambas. Então a gente pode ter uma falência da bomba cardíaca. O que é a falência da bomba cardíaca? O coração não está conseguindo fazer a sua função, que é sístole e diástole. Isso pode ser por um infarto agudo do miocárdio extenso. Tem infarto agudo do miocárdio, que ele vai comprometer tanto uma parte do coração, mas uma parte tão grande que o coração não vai conseguir mais bombear sangue, choque cardiogênico. Miocardite, a inflamação, então, do miocárdio, também ocasiona isso. Uma insuficiência cardíaca, o coração, por exemplo, está tão grande, que ele não consegue, não tem força mais para bombear sangue, tá? Choque cardiogênico. E arritmias? Por que arritmias? Porque se eu tenho, por exemplo, uma arritmia que está fazendo o coração fibrilar ao invés de contrair, não deixa de ser um choque cardiogênico? Porque o coração está fibrilando, não está contraindo nem relaxando, ele não está fazendo ali a sua função cardíaca. A função cardíaca está comprometida. Nós podemos ter distúrbios mecânicos também, tá? Ao invés da falência da bomba cardíaca, nós podemos ter distúrbios mecânicos, como doença valvar, uma válvula comprometida pode fazer com que o sangue não seja injetado corretamente numa sístole, tá? Isso vai causar um choque cardiogênico. Ruptura das cordoalhas tendinosas, tá? Ou das cordas tendíneas, que também vai comprometer a abertura e o fechamento dessas válvulas, ou até defeitos no septo. Imagina, se eu tenho uma abertura entre uma câmara cardíaca e outra, eu vou ter um comprometimento, tá, da função cardíaca. O coração não vai estar conseguindo ali realizar o papel dele corretamente. Isso pode gerar também um choque cardiogênico. Seja por falência de bomba cardíaca ou distúrbios mecânicos, o choque cardiogênico vai fazer o quê? Uma redução da contratilidade, queda do débito cardíaco, hipoperfusão tecidual por causa da hipotensão. Choque, neste caso, cardiogênico. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Foi um resuminho aqui para vocês relembrarem. Não se esqueça, tem um link na descrição do vídeo se vocês quiserem adquirir bons cursos para enfermagem com preço acessível. Eu vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Tchau, tchau.